bom celebrar o Natal com vocês, companhia de pessoas tão queridas nossas, nossos irmãos, amigos, familiares, que entendem a grandeza de Deus e a imensidão do seu amor. O coral vai nos apontar esse caminho maravilhoso nessa noite. Quero ler com vocês o que revela a palavra de Deus ao nosso coração por meio do evangelista João, no capítulo 1, no verso 14. João é um evangelista que escreve com um propósito diferente de todos os outros. Mateus, Marcos e Lucas, ele vai destacar características diferentes de Cristo e de seu ministério. Mas João vai dizer que Jesus é o Filho de Deus que vem ao mundo. É o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, que habita entre os homens, para manifestar junto à terra a glória do Filho unigênito do Pai. Quero que você acompanhe a leitura desse texto, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, é um texto bem conhecido de todos nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Que bênção grandiosa poder receber na terra a visita, a manifestação do próprio Deus junto à nossa história. Deus, na pessoa de Cristo, vem visitar a história da humanidade e vem e o faz com um propósito muito especial: manifestar entre os homens a sua glória. Ele é Deus, diz a palavra, o texto que nós lemos, de que o Verbo se fez carne. O termo verbo aqui se refere a Jesus Cristo, a palavra de Deus que na criação de todas as coisas trouxe à existência do nada tudo que existe, pelo poder da sua palavra. É a participação da Santíssima Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na criação do mundo, na formação do homem, a sua imagem e semelhança. É Deus manifestando o seu poder, a sua criatividade, a sua sabedoria, a sua capacidade, a sua ação sem limites. Poder que faz dele Deus e que faz de nós criaturas de Deus. Na criação e como verbo, Jesus tem não só a capacidade de criar, de trazer à existência tudo aquilo que antes não existia, mas ele tem também a possibilidade de expressar junto à história da humanidade, junto à criação de todas as coisas, o seu governo soberano. Ele faz, ele cria e ele é Senhor sobre tudo, acima de tudo, em todo o tempo. Não há um momento da história em que o Senhor não seja Deus, não tenha o controle, não seja soberano sobre todos os povos em todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz que ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, e que nada do que foi feito se fez sem ele. Mas esse texto, João nos lembra que ele, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com todos os seus atributos, ele assume a forma humana, ele deixa o seu céu de glória, como o coral cantou, ele esvazia de si mesmo, e ele vem manifestar entre os homens a glória do Filho unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória. Nós vemos a glória de Cristo no seu ministério, na sua vida, nos seus ensinos, nas suas ações, nas suas reações, diante de tantas circunstâncias que a Bíblia nos revela que ele viveu.
É claro que a Bíblia não é capaz de revelar tudo que ele fez e tudo que ele ensinou e falou. Ela mesmo mostra que, se fossem escritas nos livros tudo que Cristo fez, tudo que ele ensinou, não caberia nas bibliotecas do mundo toda a sua história. Mas a Bíblia nos revela aquilo que nos aponta sinais, nos aponta um caminho, que nos dê a possibilidade de conhecer o Senhor. E nós vemos na vida, na história de Cristo, no ensino de Cristo, no ministério de Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia, no seu estado de glória, depois da sua ascensão, elevado às alturas e assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos, sinais de quem Ele é. Onde nos é manifesta a sua grandeza e poder. Ele é o ente santo, que é gerado por obra assombrosamente maravilhosa do Senhor, no ventre materno de Maria, a Virgem. Uma ação extraordinária de um Deus, que não se limita a possibilidades humanas, mas que age conforme o seu querer e poder. Por isso a Virgem concebeu e deu à luz a um menino que se chamou pelo nome de Jesus. Esse menino cresce com toda a sabedoria. Ele discute sabiamente com doutores da lei, com 12 anos de idade. Expressa um conhecimento exemplar, uma sabedoria inigualável. Ele segue discursando o Sermão do Monte, em Mateus 5-7, falando sobre a vontade de Deus, a instrução de Deus, a vida do homem, nas mais diferentes frentes da sua atuação, do seu viver. Lidando consigo mesmo, lidando com Deus, lidando com o próximo, lidando com o trabalho, lidando com o tempo fácil e difícil, lidando com as finanças, lidando como servo ou como patrão, lidando com um amigo ou com um inimigo. Se relacionando com Deus, o santo, apesar de ser pecador. Jesus demonstra o seu poder e a sua glória quando acalma tempestades, no mar bravio da Galileia, o lago de Genezaré. E quando os discípulos acharam que iam perecer, sendo bons marinheiros, pescadores experientes naquele mar da Galileia, Jesus ergue a sua voz, e o vento e o mar lhe obedecem. E eles começam a pensar então na glória desse Cristo, na glória desse mestre, na glória desse menino que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, por isso é chamado também de um Nazareno, que escolheu Cafarnaum para morar, e que vai dar a sua vida, vai entregar a sua vida, verter o seu sangue em Jerusalém, em favor do pecador. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Ele não só acalmou tempestade, ele andou sobre as águas. No mar bravio, numa noite de tempestades, indo encontrar com seus discípulos no mar da Galileia. Em alto mar. Ele não usa um barco, ele vai andando. Parece um fantasma, diz o texto. Pedro, maravilhado pela manifestação de poder de Cristo, sereno, andando sobre as águas, sem temer o vento, ou as ondas fortes, bravias, se convida para ir ter com ele. E Jesus disse: vem. E Pedro, pescador do mar da Galileia, pela primeira vez na vida e única, tira o pé do barco, pisa sobre as águas e anda na direção de Cristo. Depois ele se assusta, se atemoriza com as ondas e com o vento, e pela sua pequena fé começa a afundar. E Cristo toma pela mão e o leva em segurança, andando sobre as águas até o barco. E quando eles colocam o pé no barco, a tempestade se vai, a bonança retorna.
Quem é esse? Que é capaz de andar sobre as águas. Que é capaz de curar leprosos. Enfermidade incurável no tempo de Cristo. Que pode ser tocada por uma mulher enferma, na hora das suas vestes, ela é curada. Quem é esse que, ao ouvir o clamor de um aflito, de um mendigo, cego, Bartimeu, às portas da cidade de Jericó, é capaz de dar ouvidos para aqueles que não eram ouvidos, não eram percebidos na sociedade. Mas ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é levado até a presença de Cristo e torna a ver. A glória do Filho unigênito do Pai, que manifesta cuidado aos homens, compaixão, misericórdia, atenção. Aquele que no dia de luto da casa de Marta e Maria, os convida a ir até o sepulcro e ordena que a pedra do túmulo seja removida, mesmo sabendo que o corpo já cheirava mal, porque já era sepultado de 4 dias, seu amigo Lázaro, sem qualquer esperança dos familiares ou amigos que choram, que lamentam a perda do irmão ou do amigo querido, acompanham a Cristo, removem a pedra, e ele então, na sua glória, e com toda a sua glória, vai dizer: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto reviveu, saiu do túmulo enfaixado, envolvido. Cristo disse: desatai-o, deixai-o ir. Um Emanuel, um Deus conosco, ou um ser humano qualquer, mas um belo personagem da história. Aquele que vem falar em nome de Deus, ou o próprio Deus visitando a terra para manifestar entre os homens a sua glória. E é capaz de multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão. Mas há algo surpreendente que ele faz. Porque quando as pessoas manifestam a sua fé, a sua confiança, quando clamam pelo seu socorro e ajuda, ele faz aquilo que ninguém poderia fazer, senão o Senhor, senão Deus. Por vezes nós encontramos o relato nas Escrituras, Jesus dizendo às pessoas que Ele abençoa, que Ele cuida. Perdoados estão os seus pecados. Vá em paz. Vai e não peques mais. Fariseus e escribas entendidos da lei, entendidos dos atos dos Messias ou do Messias, das promessas, do que envolveria aquele que haveria de vir para salvar Israel dos seus pecados, chegam a criticá-lo e dizem: quem é esse que perdoa pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Jesus vai dizer: olha, para que saibam que eu posso perdoar pecados, eu posso dizer ao paralítico: levanta e anda. E disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor Jesus vem ao mundo para perdoar pecados. Ele dá ensinos, ele expressa compaixão, ele ouve a oração, o clamor do aflito, ele realiza o extraordinário no acalmar da tempestade, no multiplicar de pães e peixes. Mas a Bíblia diz que ele vem como o verbo de Deus, para manifestar a glória de Deus, se tornando o Salvador daquele que crê. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
A glória de Deus se manifesta para nós de forma muito maior, muito mais intensa, muito mais gloriosa, quando Ele nos ama naquela cruz do Calvário, quando Ele se entrega por nós, quando Ele paga o alto preço da nossa culpa, do nosso erro, da nossa falha, da nossa iniquidade, quando Ele leva sobre si as dores e os sofrimentos que são nossos, quando Ele paga pelo nosso pecado, sendo justo, pagando pelos injustos. O puro, o inocente, se entregando por pecadores. Deus manifesta a sua glória, irmãos, entre os homens e junto à terra, para abençoar a nossa vida. Quando Ele faz isso, e quando nós vivemos a oportunidade de celebrar o Natal, ou de viver qualquer outro momento especial da nossa vida, no fim do ano, no início do ano, no meio do ano, ou em qualquer período do ano, nós não podemos deixar de, acompanhando os sinais da glória de Deus em nosso favor, no cuidado que Ele dá à nossa vida, no perdão que Ele traz à nossa alma, na nova criatura que Ele nos torna, na nova vida que Ele nos dá, nós não temos que ter outro propósito com a nossa vida, senão a glória do seu nome. Porque anjos glorificaram a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas, como o coral nos apontou bem. Mas os maiores beneficiados com o Emanuel não são os anjos. Somos nós, é a raça humana. É o pecador. Porque em razão da sua morte, em razão da sua entrega na cruz, em razão do sangue que Ele verteu, que nós pecadores podemos ser feitos filhos de Deus. Nós que não tínhamos nada, senão a condenação eterna, senão a certeza de uma eternidade sem Deus, no inferno. Em razão dos nossos pecados, e o salário do pecado é a morte, vivemos a graça da vida eterna que herdamos de Deus, pela fé que exercemos em Cristo. E agora somos novas criaturas. E podemos vencer a morte. E podemos vencer o pecado que nos vencia. E podemos caminhar na certeza de que o nosso lar é lá nos céus. E a nossa vida é vida que glorifica o Senhor. Nós celebramos o Natal de muitas maneiras. E devemos fazê-lo. E podemos fazê-lo. E não há nenhum mal em celebrar o Natal, ajuntando a família, reunindo os amigos, se assentando à mesa com finas iguarias, né, com guloseimas e comida e pratos especiais do Natal. É bom que se faça isso. Mas fazer isso sem Cristo não é celebrar o Natal. É apenas se assentar à mesa e se reunir com amigos. Você pode celebrar o Natal ornamentando a sua casa, ornamentando a cidade, colocando luzes e árvores, e pinheiros e bolas e laços. Nós já chamamos de ornamentação de Natal, não é isso? Isso não é o Natal, mas é a ornamentação natalina. Porque o Natal é muito mais do que a ornamentação que temos nas nossas casas, que vemos nas ruas. Aliás, é bom saber que a ornamentação é usada muitas das vezes para tornar mais bonito o feio que a gente tem. A gente se ornamenta, a gente se arruma, a gente bota uma roupa mais bonita, a gente passa uma maquiagem para levantar um pouco mais o rosto, para esconder um pouco mais a olheira. Por quê? Nós queremos esconder os defeitos. A ornamentação ajuda a embelezar aquilo que é feio. Então, Natal sem Jesus é só ornamentação. Nós estamos feios, estamos podres, estamos sujos, estamos pecadores, estamos condenados, estamos na velha vida, na velha criatura, do mesmo jeito. Mas quando o coral nos aponta a glória de Deus e nos convida a ter um viver que glorifica o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, aí o Natal para nós é mais do que ornamentação. É verdade, é luz, é vida, é alegria, é paz, é reconciliação com Deus, é amor de Deus que alcança com perdão o nosso coração contrito, arrependido, embora pecaminoso. Que o celebrar do nosso Natal seja aquele que, assim como anjos e pastores, rendam glória
ao menino que nasceu em Belém. Que as histórias que você possa contar aos seus familiares, aos seus amigos do Natal, seja aquela que aponte para Cristo, como o Deus que tomou forma humana, que com todo o seu poder, com toda a sua glória, vem ao mundo para manifestar cuidado e carinho, para trazer compaixão, perdão e graça à sua vida e à minha, para mudar o curso da sua história, para transformar aquele momento, aquela certeza de tristeza, de morte, de choro, de ranger de dente, em alegria, em gozo, em paz, em vida, vida abundante, vida sem fim, vida com o Senhor. O Senhor manifestou a sua glória e os anjos glorificaram o seu nome. Mas o Senhor o fez para abençoar o nosso coração. E nós não podemos deixar de glorificá-lo no nosso viver, nas nossas escolhas, no nosso procedimento, nas nossas ações, no conduzir da nossa vida em casa ou no trabalho, no tempo da alegria ou no tempo da tristeza. Devemos apontar para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida e que a partir de nós, daquilo que fazemos, da forma como vivemos, as pessoas vejam a glória de Deus em nós e conheçam um pouco mais de Cristo, um pouco mais do Senhor, a partir da nossa vida também. Porque somos feitos, somos criados com um fim principal: honrar e glorificar o Senhor. Pode ser que a gente não consiga exercer e chegar a todos os fins que desejamos na nossa vida. Pode ser que não consigamos a viver e a realizar tudo aquilo que almejamos e pensamos e nos empenhamos em fazer e realizar. Mas uma coisa não pode faltar na vida daqueles que são alcançados pela glória de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus que em Cristo se revela. Não pode existir um dia sequer da nossa existência em que o nome de Deus não seja glorificado na nossa vida. Para sempre glória. A glória que começou lá em Belém, que começou da boca da voz de anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Não pode cessar lá. Precisa continuar na sua vida e na minha, porque Deus, com toda a sua glória, tem nos amado e tem nos ajudado. Quero convidá-la a orar. Pode ser que você esteja precisando dessa glória de Deus na sua vida, desse poder de Deus na sua casa, desse agir maravilhoso do Senhor na sua história, para te ajudar diante de desafios, para trazer possibilidade diante de sonhos e projetos, para manter viva a esperança no meio do desespero, para iluminar o caminho que está um pouco escuro, que anda em trevas. Que a glória de Deus se manifeste para você, com a compaixão, com o amor, com a misericórdia, com o cuidado, com o carinho que Ele tem. Porque é Ele que tomou a iniciativa de nos amar e de manifestar entre nós, junto de nós, na nossa vida, na nossa história, a sua glória. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, para que pudéssemos ver a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Que Ele ouça a sua prece, que Ele estenda para você as mãos, que Ele abra aquelas janelas abençoadoras dos céus, que derrame bênçãos sem medidas, que possa suprir as suas necessidades e possa te ajudar na caminhada, inclusive no vencer dos obstáculos e no dissipar do temor do coração ou da alma. E que aquilo que você não pode, Ele faça. Porque não há impossível para Deus, só para nós. Não há ninguém que possa resistir ao agir da sua mão. E o amor de Deus é aquele que nos acompanha, e nada pode nos separar dele. Nem vida, nem morte. Nem anjos, nem principados, nem potestades. Nem as coisas do século presente ou das coisas que estão por vir, nada pode nos separar do amor de Deus que manifesta a sua glória em Cristo Jesus em nosso favor.
O Senhor é aquele que vai ouvir a sua prece, para que você receba da sua glória, do seu poder, da sua fidelidade, do seu carinho, da sua providência, da sua compaixão. Para que através da sua vida, do seu viver, o nome dele seja glorificado.